Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos estudar aparelho digestório, sistema digestório, ok? Bom, vamos lá, vamos prestar atenção na videoaula. Bom, o sistema digestório, ele possibilita a nutrição do organismo, certo? Nutrir quer dizer alimentar-se. Os nutrientes estão contidos nos alimentos, tá? São 6 nutrientes básicos: carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas e fibras. Cada uma possui uma função, tá? Os carboidratos possuem a função energética, da energia, as proteínas e os lipídios, a função plástica, ou seja, como material de construção para repor as células danificadas, tá? Produzir novas células, e a função reguladora, que é desempenhada pelas vitaminas, minerais e também pelas fibras, cuja função é controlar uma ou mais atividades vitais da célula, ok? Bom, a nutrição consiste basicamente de 4 etapas que envolvem o aproveitamento pelo organismo dos nutrientes que eu acabei de descrever. Essas etapas são: primeira, ingestão. Ocorre na boca, né? Aí os alimentos sólidos são triturados, mastigados, a gente chama de digestão mecânica pelos dentes, e misturado com a saliva, tá? Durante a mastigação. A segunda etapa é a digestão. Ocorre principalmente no estômago e no início do intestino, no duodeno. A digestão transforma alguns nutrientes dos alimentos em substâncias que o nosso sistema digestório vai absorver. A terceira etapa é a absorção desses nutrientes, que ocorre principalmente no intestino. Bom, nessa fase, esses nutrientes passam para o sangue, atravessam a parede do intestino, atravessam os poros, tá? E vão para todas as células do corpo. E a última parte é a eliminação dos materiais que não foram digeridos nem absorvidos por o sistema digestório. Bom, vamos compreender melhor. Primeiro, nós temos a boca e a cavidade bucal, onde ocorre o quê? A ingestão, ou seja, primeiro levamos o alimento à boca, mastigamos, tá? E engolimos, tá? Aí a gente pode sentir o cheiro, o paladar, ou seja, o sabor, tá? Enquanto a gente está mastigando, triturando, a saliva está já trabalhando na digestão química dos amidos, dos açúcares, ok? Bom, no movimento da língua de contração, esse alimento é empurrado para a faringe, tá? Na faringe, ele segue para o esôfago, através dos movimentos peristálticos, porque o sistema digestório é formado de músculo liso. Então, ele tem movimentos próprios que vão ajudar a empurrar o alimento, ok? Neste momento, existe uma válvula chamada de epiglote que se fecha para que o alimento não vá cair na laringe, senão ele iria para os pulmões. Então, ele segue a trajetória para o estômago, através do esôfago. Bom, no estômago vai ocorrer a digestão propriamente dita. Nós temos os sucos gástricos, vai ocorrer a digestão das proteínas, vai ocorrer a digestão, ou seja, a quebra em moléculas, em partículas menores dos alimentos, para que possa ser absorvida. Bom, nós temos também o fígado, tá? Que vai trabalhar produzindo a bilis, que vai emulsionar, vai hidrolisar. É como se fosse um detergente. Vai fazer com que as gorduras se misturem com a água, tá? Para que as enzimas, que são substâncias que atuam quebrando as moléculas em partículas menores para serem absorvidas, possam atuar. Mas isso ocorre logo no início do intestino delgado, no duodeno, tá? Temos também o pâncreas, que é uma glândula que vai produzir o suco pancreático, que vai ser lançado também no início do duodeno, no início do intestino delgado, no duodeno, para terminar a digestão das proteínas e de outros nutrientes, tá bom? Bom, aí o que vai acontecer? Esse bolo alimentar, que é assim que é chamado, ele vai seguir, tá, o trato digestório através, tá, graças aos movimentos peristálticos, tá?
Bom, no duodeno e grande parte do intestino vai ocorrer a absorção dos nutrientes que vão fazer parte agora do nosso corpo. Então, eles atravessam a parede do intestino, que tem poros, mas para isso tem que ser justamente quebrado em moléculas menores, tá bom? Bom, as proteínas são hidrolisadas, quebradas em aminoácidos. Os amidos, que são açúcares, são quebrados em carboidratos menores, menos complexo. O óleo em glicerol, as gorduras em ácidos graxos. E os minerais e as vitaminas também são absorvidos, ok? E uma parte da água também retorna ao organismo. Bom, cai no sistema circulatório. Bom, ele vai ser levado a os nutrientes serão levados a todas as células do corpo, tá? Para quê? Para fornecer energia para o corpo, tá? Então, nós temos aí o papel do sistema digestório. Bom, o que a gente tem que aprender também sobre absorção dos nutrientes? Existe no intestino, na parede do intestino, uma espécie de ruga. É como se fosse a parede interna do intestino, ela é repleta de rugas, chamado de vilosidades, tá? É chamado de microvilosidades, tá? Essas microvilosidades, elas são irrigadas por vasos sanguíneos. Quando os nutrientes entram em contato, o que acontece? Ocorre a absorção. Ela absorve, atravessa a parede do intestino, tá? Então, essas microvilosidades vão garantir justamente isso, a absorção. Se a gente fosse esticar o intestino, daria aproximadamente 600 metros quadrados. Olha, quase uma quadra oficial de basquete. Muita coisa, né? Isso permite o quê? Permite maior absorção, tá? Dos nutrientes. Bom, a absorção da água também ocorre depois que tudo foi absorvido, os nutrientes que são necessários. Agora, uma parte do bolo alimentar segue para o intestino grosso até ser eliminado na forma de fezes, tá? Então, veja bem, o nosso sistema digestório, ele é um sistema adaptado, ou seja, um sistema evoluiu para isso, para que os nutrientes, as macromoléculas, pudessem ser digeridas. E para que isso possa ocorrer, elas precisam ser hidrolisadas, quebradas, digeridas. Existem substâncias específicas que fazem isso, que são chamadas de enzimas, tá? Tem enzimas específicas que quebram a molécula, as substâncias, a proteína, tá? Tem enzimas específicas que quebram o amido, que quebram também as gorduras e assim por diante, tá? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu acho que nós temos uma visão muito legal, já deu para ter uma visão legal sobre o sistema digestório, ok? Vamos fazer os exercícios e quantas vezes forem necessárias, vamos voltar aqui no vídeo e assistir essa aula, tá certo? Então, um abraço, um beijo, tchau, tchau.